É a galera que passou na provação para estar aqui, viu? As outras tudo fofete lá dentro, cobertinho, né? E a turma daqui sofreu, veio aqui embaixo na chuva. Parabéns, gente. Não, vocês são... Olha, vamos orar para começarmos esse momento. Pedir a Deus que, nesse momento, de uma forma muito especial, de uma maneira muito querida, muito especial, o Espírito de Deus abrace cada um aqui. Sabe, gente, para mim é muito especial estar aqui com vocês, porque foi assim, quando a gente teve a ideia dessa tenda, imediatamente Deus mudou meus planos e falou assim, eu quero que fale, entendeu? Sabe quando o Espírito Santo disse assim, saia, Nalzeira, sai de cena, é o profeta aqui. Então, eu tenho certeza que o profeta que Deus quer usar é ele. Eu queria só falar uma coisinha depois para introduzir, mas é o pastor Jarbas, que talvez alguns não conheçam. Mas colega, missionário, muitos anos também, professor em vários seminários. E esse assunto, dons, tem tudo a ver com vocação. E ele, para mim, é a pessoa que tem muita categoria para estar falando esse assunto para nós aqui. É muito interessante, né? Deus não é louco, gente? Posso brincar, né? Eu estou brincando. Assim, Deus é louco nesse sentido. Deus tem umas loucuras. Sabe o que é Deus falar para você assim, sai que não é você que eu quero usar, sai que é o outro? Isso só Deus mesmo, só Deus. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Eu estou muito feliz pelo sim, porque isso aqui é um sonho de muitos anos. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Assim já falo, depois a gente ora e o pastor... Eu queria dizer uma coisa para vocês. Nesses dias, numa outra tarde, a gente pode ter uma outra fala. Eu queria dizer para vocês o seguinte. Na junta, uma vez teve lá uma reunião, planejamento, não sei o quê, veio um homem de fora fazer os planejamentos e viram na divisão de grupos e tal, que tinha um assunto que pipocava ali e que não estava contemplado na junta. Era vocação. E aí, nisso, então vamos fazer um grupo de estudo e tal. O resumo, gente, é que aí ele criou o grupo de estudo para vocação lá e falou, bom, quem vai ficar ali? Aí a galera, Nalzeira. Aí eu também fiquei meio assim, entendeu, gente? Não é que eu, sabe, gente, porque vocação... Não é, gente, foi assim uma coisa muito louca. Aí eu, como é que eu faço? Então, aí conclusão. Quando a gente foi estudar e ver tudo aquilo, eu descobri assim, que Deus estava falando para mim, Nalzira, você só vai sistematizar uma coisa que você já tem feito. Eu já estou usando você para falar isso, a coisa já está rolando no Brasil, eu só quero agora canalizar, nós vamos só organizar e sistematizar essa fala. Foi quando, então, a gente organizou essa coisa de vocação na junta. Então, é como se fosse um departamento para cuidar de vocação, mas aí a gente estendeu. E ao estudar a palavra, a gente viu que, peraí, gente, então não é só missionário. Então, coisas que eu também falava, eu sabia, mas faltava a gente proclamar isso para todo mundo. Sempre fui maluca, brincando, falava com a galera, mas mais do que nunca, Deus está falando isso, né? Que todos somos vocacionados. E ninguém descobriu a pólvora aqui. Ninguém descobriu a roda. O sim é uma proposta de recuperar o conceito bíblico de vocação. O que a palavra de Deus, a palavra de Deus fala de vocação? E a gente vê assim que, mas como assim? Quando é que começou esse negócio aí de que só missionário, só pastor? Então, todos nós aqui temos uma missão. Todos nós temos uma missão dentro da missão de Deus. E aí, foi que por isso a gente criou o JMM Jovem, que é a Junta de Missões Mundiais com um braço de juventude para trabalhar isso de vocação. Ou seja, dizer para a juventude essa mensagem libertadora, que você, engenheiro, médico, qualquer um de nós, temos uma missão, onde estamos, com o que somos, não é? Com aquilo que você é, com o que você sabe fazer, você está cumprindo a missão de Deus. Então, gente, é a partir
na teologia a gente diria assim, a partir da Missio Dei. Então o pastor Jarbas vai explicar melhor, que é um dos fortes dele. Nós temos um livro que a gente escreveu junto, se chegar aí até vai estar no evento o livro, né? Nós escrevemos um livro, eu não estou fazendo propaganda, não vou falar também, senão vão dizer que eu estou fazendo propaganda do livro. Mas a missão de Deus, sabe o que é, gente? Missio Dei, se alguém vai dizer, Nalzira, que é isso, sobremesa? Missio Dei, anota aí, fofa, que isso é chique, viu? Você falar assim, ai, gente, lá no SIM tinha até teologia, missiologia, gente. Então, Missio Dei é um termo entre os missiólogos para nós falarmos, para nós nos referirmos a essa missão de Deus no mundo. Deus, nosso querido Deus, Ele está agindo no mundo. Deus age no mundo, Deus controla a história. Deus tem um controle da nossa vida. Amém, igreja? Amém. Deus é maravilhoso. E esse Deus maravilhoso, que tem essa missão para o mundo, que tem esse projeto para o mundo, Ele quer dar esse privilégio para você, para cada um de nós aqui, participar dessa missão. Tipo assim, quem quer? Então não é quem quer ser missionário na China. Ele está dizendo assim, você quer fazer parte disso que eu estou fazendo no mundo? E por isso, então, que eu tenho essa frase maluca, que a galera fala que é a Missio Dei jovem. A Missio Dei jovem é, Deus não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Então é uma frase que sintetiza isso. Então, essa missão dele, tão linda, nós todos podemos participar. Você médico, você professor, você, onde você está? Ah, então uma vez por ano eu vou num projeto. Tipo assim, aí eu fico um pouco espiritual. Não, não é? Visita lá o estande do Convocação, nós queremos conversar com você lá. Lá a gente vai poder esclarecer melhor para você, lá no JMM Jovem, faça a sua frase. Tem um concurso lá, quem fizer a frase mais maneira, viu? Vai lá. Vocês vão ver lá os balõezinhos pendurados, lá dentro do centro de convivência, tá? Tem um concurso, gente, tá? E vamos orar. A nossa oração é que você volte para casa. Não sei se você leu o manual já, a introdução lá. A nossa oração é que você volte para casa. Não importa se vai voltar dizendo, eu vou ser missionário, eu vou para a China, eu vou para a Amazônia, eu vou para a Cracolândia. O que a gente quer é que você volte para casa dizendo, eu quero viver para a glória de Deus. Amém. Onde eu estiver, eu quero viver para a glória de Deus. Eu vou ser um médico para a glória de Deus. Eu vou ser um professor para a glória de Deus. Não importa o quê, mas eu vou viver para a glória de Deus. É isso que o Ed falou hoje, essa vida missional, né? Vamos orar. E você vai ver que maravilha a gente ouvir sobre dons, como tem tudo a ver. E que Deus revele teus dons hoje, amém? Amém. O Senhor quer falar, o Espírito Santo quer mostrar, gente. O Senhor quer falar com você, te dar certeza dos seus dons, para usar você melhor ainda na sua vocação, não é? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos muito, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor chamou a todos nós somos vocacionados. Tua palavra diz que todos nós temos uma vocação para te servir, para ser da família de Deus, para pertencer a ti. Todos nós, Senhor, fomos chamados para ser teus, chamados para que nesse mundo representemos o Senhor, chamados para ser sal e luz nesse mundo, chamados para glorificar teu nome neste mundo. Senhor, não queremos simplesmente dizer algumas palavras para as pessoas, um evangelismo só de algumas palavras, mas nós queremos ser vidas que te glorifiquem, Senhor. Queremos ser vidas que, onde nós estamos, Senhor, nossa vida, nossas atitudes, nosso viver te glorificam, Senhor. Abençoe esses jovens que aqui estão, Senhor. Fala nessa tarde, usa o teu servo, Senhor. Usa como o Senhor já tem usado esta vida, Senhor. Te agradeço por ele. Glorifica o teu nome agora, Senhor. Glorifica, Senhor, teu santo nome, Pai. E, ó Deus, que cada um saia daqui com esse sentimento de gratidão. Obrigada, Senhor, pelos dons que tu me deste. Obrigada, Senhor, pelos dons espirituais que me capacitam a prestar
um serviço no teu reino para a tua glória, Senhor. Ó Pai, dá, Senhor, distribui dons como te apraz, mas nós te pedimos também, Senhor, que cada um aqui possa pedir também, segundo o seu serviço que gosta de fazer, segundo aquilo que eles gostam, segundo aquilo que lhes dá alegria, Senhor. Ó Deus, a tua palavra fala, Senhor, para pedirmos os melhores para nós, no sentido de aquilo que gostamos de fazer e que queremos fazer para a tua glória. Mas o Senhor também distribui como te apraz, Senhor. Louvado seja o teu nome. Faz isso, Senhor, nessa tarde, dando paz ao coração, dando alegria para cada um, Senhor. Obrigada por essas pessoas que o Senhor trouxe até o Sim, que vieram de longe, pessoas de Manaus, de Porto Alegre, de lugares tão longe, Senhor. Obrigada por cada cidade aqui representada. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor Jarbas, vocês vão ver sua fera aqui. Posso ligar o motor? Posso? Muito bem. Vamos lá, uma breve introdução. Sou paulistano, filho de paraibano com pernambucana. Tem alguém aqui de Pernambuco ou da Paraíba? Levanta a mão. 1, 3, muito bem. Meu coração é africano. Quem conhece Moçambique? Muito bem. Conhece ou é de Moçambique? Conhece? É? Onde? Dondo. Pois é, morei na beira 7 anos. Exatamente. Vamos ver o que mais que posso perguntar aqui. Quem conhece Madagascar? Eu acho que essa pergunta abriu algum portal, né? Melhor fechar, né? Mas é uma honra estar aqui, é uma responsabilidade muito grande, e eu já sinto uma certa tentação, porque os meus amigos gaúchos estão ali com o chimarrão, e são do Rio Grande do Sul? Olha lá, é a marca registrada, olha lá, a pituca, olha lá, para um ambiente desse. Aqui só falta o cafezinho preto aqui para o paulistano. Mas é uma honra muito grande estar aqui, e é uma responsabilidade muito grande. Dependendo do que acontecer nos próximos 3 dias, porque eu estarei falando hoje, amanhã e sábado, eu nunca mais converso com a Nalzira. Porque ela me pôs numa situação, é uma responsabilidade muito grande estar aqui falando, de certa forma, né? Não só no lugar dela, mas ao lado dela, porque ela está me ouvindo ali, né? O que fica mais difícil ainda, né? Mas, de qualquer maneira, é uma grande honra estar aqui com vocês. Que o nome de Jesus seja glorificado. Eu vou ligar o motor. Eu falo rápido. Quem me conhece, quem já teve aula comigo aqui? Levanta a mão. Tem gente aqui que já teve. Ó, 1, 2, tem outros 3. Então, lá no Rio de Janeiro, nós vamos ao Rio 2 vezes por ano, lá no Seminário do Sul, dar cultura e missões para os nossos missionários. Estive agora lá e vou voltar em setembro. Já faço isso há uns 3 anos, mais ou menos. Ou 4, nem sei quantos anos. Mas falar para um grupo tão heterogêneo, e tão bonito, e tão grande, e tão colorido como esse, é uma responsabilidade muito grande. O tema que me foi concedido é dons espirituais. Eu estudo esse tema há mais ou menos 25 anos. O meu grande guru nesse tema tem nome, Dr. Russell Shedd, que foi meu aluno, aliás, desculpe, meu professor, né? Pode rir. Foi meu professor. De vez em quando eu vou à casa dele, de vez em quando eu brinco com ele nesse sentido, né? Então, o Dr. Shedd foi meu professor, é meu amigo, não é conhecido, é amigo mesmo, né? Porque tem gente que diz assim, você conhece? Eu conheço, é meu amigo, né? Vi uma vez num congresso, disse bom dia, é amigo, né? Mas eu não jogo nesse time. O Dr. Shedd é realmente meu amigo, meu professor, e a parte boa da minha teologia vem dele. A ruim é minha mesmo. Eu mesmo criei. Muito bem.
Então vamos começar pelo esse assunto. Eu acredito muito na direção do Espírito Santo durante todo tipo de pregação, palestra e aula. Né? Os irmãos creem, né, nisso, não creem? Creio. Então, como eu creio na direção do Espírito Santo, e eu já orei para estar aqui, a Ana já orou, nós já oramos, então eu quero que o Espírito Santo tenha plena liberdade para conduzir estas palestras e a nossa interação. Eu não vou pregar, não é pregação. É uma reflexão sobre os dons, certo? Isso significa que, a partir desse momento, a partir do momento em que eu apertar o play, eu ainda não apertei o play, vocês vão ver quando eu apertar o play, a partir desse momento, o Espírito Santo e os anjos que me assistem poderão fazer o que quiserem até sábado à tarde. Isso significa que eu vou parar quando tiver que parar. Né? Segundo o programa aí, é 17, eu tenho que calar a boca, 17h50, é isso? É. Agora, o que vai sair agora à tarde aqui, provavelmente vai ser parte que será complementada amanhã. E depois da manhã, mais um pouco. Então, eu desconfio que se você voltar amanhã, você não vai ouvir o que ouviu hoje. E quem vier depois também não. Porque esse assunto é muito vasto. Eu fui convidado alguns anos atrás para dar um curso sobre dons do Espírito Santo. Levou 6 meses. Então, em 3 dias, em 6 horas, eu vou tentar sumarizar 6 meses de curso. Então, é impossível que eu consiga, aliás, do ponto de vista, se nós quisermos sermos humildes, você nunca vai esgotar nada daquilo que há na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é infinita em sua profundidade, em sua riqueza, em sua aplicação. Então, longe de mim essa arrogância. Todavia, convém dizer que nós teremos muitas coisas a fazer. Eu gostaria de fazer uma sugestão, que você escrevesse perguntas sobre esse assunto, em papeizinhos, e talvez desse aos nossos monitores, nossos queridos irmãos, e essas perguntas vão sendo coletadas. E se eu não respondê-las hoje, nem amanhã, no último dia, eu vou dedicar uma parte da palestra só para responder perguntas sobre dons. Só com uma ressalva. Eu aprendi nos últimos 15 dias, observando o que acontece na corte. A corte é Brasília. Tem alguém de Brasília aqui? Tá, então, na corte, observando os acontecimentos na corte, eu aprendi esses dias que eu posso usar o meu direito constitucional de não responder a pergunta nenhuma. Então, brincadeirinha. Então, pode ir. Então, eu vou tentar responder, mas não sei se eu vou conseguir responder, certo? Muito bem. 1, 2, 3. Dom espiritual. O que é isso? Eu gostaria de começar a nossa palestra dizendo de cara o seguinte, que dom é alguma coisa que você não tinha, que você não tem e que você recebe. A palavra dom, no original grego, significa presente. Presente você recebe. Óbvio, né? Lógico que você pode ir a uma loja e comprar um presente para você. Mas, no seu aniversário, simplificando a história, você recebe um presente. Então, dom é um presente. O que significa? Que alguém te dá esse presente. Segundo ponto. Quem é que dá esse presente? Esse presente, ele é dado por Deus. Deus dá esse presente. Por isso que ele é chamado de dom espiritual. Agora aqui nós já temos aqui aquilo que eu posso chamar de fossa filipina teológica. O que é uma fossa filipina teológica? O dom é espiritual, mas o dom não é, eu diria assim, espiritualismo, em essência. O dom é espiritual, porque o dom é concedido por Deus, é dado por Deus a homens e mulheres, para que eles exerçam a sua, diria assim,
a sua cidadania, a sua existência como seres humanos, para que eles promovam, de certa forma, não só a estrutura deste planeta, desta sociedade, mas exaltem a glória de Deus exatamente através destes dons que Deus derrama sobre eles. 3. Isso significa que um dom espiritual, teologicamente falando, em princípio, é algo que Deus dá a todo ser humano. Quando, pastor? Quando esse ser humano nasce, esse ser humano nasce com dádivas que são recebidas do Altíssimo para ser um instrumento de construção da sociedade, um instrumento de construção desse mundo, onde quer que ele esteja. Então, em primeiro lugar, o dom espiritual deve ser visto como algo que Deus quer fazer. Então, teologicamente falando, Deus dá, e aqui eu vou colocar um sinônimo, Deus dá talentos, e depois eu sei que virão perguntas sobre isso, mas Deus dá talentos que nós chamamos de, que nós diferenciamos de dons, e eu já vou entrar nesse assunto, mas nós chamamos de dons, mas nós separamos, mas Deus dá talentos a todos os seres humanos. Então, capacidades para viver, para fazer alguma coisa, para construir alguma coisa e para fazer a diferença na existência de outras pessoas, na existência de comunidades, de aldeias, de empresas, de organizações, de igrejas e o que for. São capacitações que o Altíssimo derrama sobre o gênero humano. Temos que ter isso em mente. E isso tem implicações já muito interessantes. Uma das implicações é de que não existe ser humano indigente. Não existe ser humano incapaz. Não existe nenhuma pessoa que não tenha absolutamente nada com o que contribuir para a construção da sociedade ou para fazer a diferença na sociedade, a começar por sua família, a começar pelo meio ambiente, o habitat onde essa pessoa existe. Os estudiosos costumam diferenciar dom natural ou dons naturais de dons espirituais. É preciso muito cuidado com isso. Bastante cuidado. Porque se nós não entendermos que os dois conceitos são idênticos e são paradoxais, se nós ficarmos só no paradoxo, nós estaremos, de certa maneira, cortando a manifestação de Deus entre nós, a manifestação de Deus nessa sociedade. E é aí que entra o ponto mais difícil de ser compreendido. E desta forma, nós podemos ilustrar, por exemplo, abrindo a Bíblia, o Velho Testamento, em Êxodo 31. Versos 1 a... Êxodo 31, 1 a 6. Êxodo 31, 1 a 6. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E eu enchi do Espírito de Deus, para falar em línguas e profetizar. É isso que está escrito aí? Não. De habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze. Verso 5. Para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. O que é isso aí? Simples. Deus dando uma capacidade intelectual, uma capacidade que eu ouso chamar de dom. Por que eu ouso chamar de dom aos teólogos de plantão? Porque é Deus que está dando. Não é o seminário. Não é doutor nenhum, não. Deus está dando a esse homem e outros que aparecem aí uma capacidade para fazer o que está aí.
Não é interessante isso? Isso é muito interessante. Então, o paradoxo, a identificação e o paradoxo, eu tenho que segurar esse negócio, então não dá para usar as duas mãos, mas tudo bem. Então, a diferença está no seguinte, nós vamos trabalhar isso depois, temos até sábado. Dons espirituais no Novo Testamento, eles vêm através do Espírito para aqueles que estão no corpo de Cristo. Os dons, como estes aqui que foram mencionados, são espirituais, mas com uma diferenciação. São capacitações que Deus dá a uma pessoa para realizar tarefas que aparentemente são extremamente mundanas, mas que são tarefas necessárias, e essas capacitações, elas vêm às pessoas por Deus. Alguém diria, mas os dons, capacitações naturais dados por Deus, eles são dados quando? Quando é que eles chegam? No caso aqui de Êxodo, eles chegaram um pouco mais tarde. Mas fica bem claro na Escritura e bem claro na experiência que nós nascemos com talentos e com capacidades e capacitações e inclinações e tendências a sermos alguém, a fazermos alguma coisa, a gostarmos de alguma coisa, e aí vai entrar a questão de vocação, que eu não vou mencionar agora, mas nós nascemos com tendências, inclinações, gostos, capacitações inerentes a nós desde pequenos, e essas capacitações são graças divinas dadas ao nível da personalidade e que posteriormente serão desenvolvidas, e que, se Jesus entrar na sua história, Jesus vai usar você com essas capacitações que foram dadas a você, vai redimi-las, energizá-las e usar você para a sua glória onde você estiver. Está claro isso? Então vamos começar por aí. Muito bem. Então dons, eu estou sendo bem resumido, temos dons com graça. Então dom não é nada que merece. Dom não é diploma de teologia. Dom não é, veja bem, inteligência é capacidade mental. Mas dons aqui, falando de dons aqui, nós estamos falando de algo que Deus dá à pessoa. E essa capacitação pode ir desde compor, desde tocar, seja o que for, em todas as áreas possíveis e imagináveis. Então, dom, ele é uma capacidade que pode ser tanto intelectual quanto espiritual. Ou seja, pode estar funcionando mais ao nível do raciocínio, ao nível da reflexão, ao nível da formulação, ao nível da construção mental, racional, didática, pedagógica. Por exemplo, mestre. O que é dom de mestre? Dom de mestre é uma pessoa que recebe um carisma que lhe permite, ou que lhe conduz a, primeiro, gostar de estudar. Ninguém que tem um dom de mestre não deixa de gostar de estudar. A pessoa que gosta de ensinar é uma pessoa, e que tem esse dom, é uma pessoa que lê muito, estuda muito, quer fazer cursos. Na verdade, quem tem um dom de mestre será aluno o resto da vida. Os grandes mestres são sempre excelentes alunos. Eles estão sempre aprendendo. Eles estão sempre desenvolvendo essa capacidade. Quando falamos de dons espirituais, diferenciando talvez mais para o aspecto, eu diria, do fazer, do doing, do realizar, nós podemos incluir outras coisas. Podemos incluir curas, podemos incluir profecia, podemos incluir qualquer outro tipo de dom. E já que me pediram para falar sobre dons, temos hoje, amanhã e sábado, eu vou falar sobre tudo isso. Me pediram falar sobre dons, eu vou falar sobre esses assuntos aí todos. Mas dom é isso aí. Agora, uma das perguntas mais importantes que se faz é a seguinte: se Deus é quem dá o dom, se dom é presente, e a Ana, inclusive, falou sobre isso, o que vem agora? As perguntas
básicas, sempre vem essas perguntas, mas se Deus dá, adianta pedir? Se Deus dá, adianta pedir? Ou seja, se Deus dá na sua soberania dons, adianta pedir algum dom? Aí vem uma outra pergunta, mas por que você quer pedir um dom? Para que pedir um dom? É uma pergunta importante. E em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 11, depois vem uma série de textos. Vamos abrir lá a primeira carta de Paulo à Igreja Batista de Corinto. Vamos lá. Não, nós somos batistas, então tem que falar batista. Vou falar o quê? Não é? 1 Coríntios 12. 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, 1 Coríntios 12, 11. Distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Agora olha em verso 18. 18. Mas Deus dispôs os membros, 1 Coríntios 12, 18, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Certo? 18, está dizendo isso. Olha o verso 28. 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja. Então, quando nós falamos sobre dons espirituais, temos que ter em mente o seguinte, que Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Ou seja, Ele olha o seu povo e Ele dá os dons de acordo com a sua soberana vontade, segundo seus critérios, segundo suas ideias e seus projetos. Você já pode dar glória a Deus nessa tarde, porque você tem dons, Deus deu dons para você. Você já pode dar glória a Deus por isso. Agora, o grande desafio seu, talvez nessa tarde, seja descobrir que dons Deus deu para você. Que dons Ele deu para você? Ou que dom Ele deu para você. E aí eu já poderia adiantar que há dons e dom. Então, há dom para cada pessoa, um dom que se identifica com a missão da pessoa. Aquele dom é a missão e a identidade daquela pessoa. Eu vou falar mais sobre isso. Dom e identidade. Eu sei que o pastor Ed e outros estão falando aí sobre vocação. Eu vou evitar ao máximo de falar sobre isso, porque já tem irmãos mais habilitados que estão falando sobre isso. De qualquer forma, eu vou ter que tocar em alguns ângulos. E um deles é esse. Que cada um de nós tem um dom base, um dom primordial, um dom essencial, um dom básico, fundamental, que é a sua vocação, que é claramente a sua identidade. Então, esse dom é a sua identidade. Mas sustentando esse dom, que é a sua identidade, você vai ter dons acessórios à volta desse dom. Porque os dons se sobrepõem. Então, por exemplo, quem tem o dom de profecia, normalmente tem um dom de discernimento de espíritos. Quem tem um dom de ensino, normalmente tem alguns dons acessórios, palavra de sabedoria e outros dons acessórios que vão assessorando esse dom principal. Já adiantando, dons são paixões. O que é um dom? Um dom é algo que Deus dá a uma pessoa, deu a você, e aquilo é a sua paixão. Aquilo entrou em você. Aquilo é você. Se você não fizer aquele negócio, você fica triste. É o que você gosta de fazer. É o que te dá prazer. É o que te dá sentido. É o que você sonha. O dom, ele, de certa maneira, ele absorve você. Quando Paulo disse, ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo não está simplesmente dizendo que recebeu uma ordem lá de cima. Mas, na verdade, Paulo tinha o apostolado e a pregação do Evangelho como uma espécie de DNA dentro dele. A vida dele só fazia sentido fazendo isso, pregando o Evangelho. Então, dom está por aí. Então, eu tenho uma boa notícia, espero para você. O que Deus deu para você é o que você deve ser.
A marca que Deus colocou em você é o seu futuro. Agora veja bem, eu estou falando aqui de dons espirituais. Eu não estou falando aqui de dons. Eu não estou falando aqui geograficamente. Eu não estou falando aqui de geografia. Eu não estou falando aqui de economia. Eu não estou falando aqui necessariamente, diretamente, de função profissional. Eu não estou falando disso. Tem quem fale aí. No Congresso tem muita gente boa falando aí. O que eu estou dizendo é que o dom que Deus te dá, esse dom será um caminho de poder e de unção na sua vida, que poderá ser e deverá ser percorrido dentro dos campos, dentro dos caminhos, dentro dos estratos, dentro das condições, no tempo e no espaço em que você for levado pelo Espírito Santo. O irmão está entendendo o que eu estou falando? Então você poderá, por exemplo, servir a Deus com uma capacidade, um dom maravilhoso de cura. E esse dom de cura pode ter um excelente nome. Sabe qual? Cirurgião cardíaco. Enfermeira padrão. E a Ana Alzira, além de enfermeira padrão, ela recebeu um dom acessório nos momentos mais difíceis em Angola, porque ela teve até que fazer cirurgias. Não foi isso, Ana? E aqui tem uma outra dica para você. Guarda isso para você. Porque eu tenho que pôr 6 meses de curso em 3 dias. Guarde isso. Deus dá um dom como missão. E esse dom como missão vem acompanhado de dons acessórios. Mas tem uma coisa melhor ainda. Sabe qual é? Dependendo da circunstância em que você estiver, Deus vai te dar novos dons de acordo ou por causa da necessidade que se apresenta diante de você. Em outras palavras, Deus quer usar você de todo jeito. Deus quer fazer de você uma bênção. Acredite se quiser, eu já fui jovem. Eu sei que eu aparento 22, mas eu tenho 54. E eu saí do Brasil com 28 anos. Para aprender a língua dos anjos, inglês. Mas, naquilo que eu não tinha conhecimento, nem tinha cabedal, nem calibre, nem experiência, nem carisma, o Espírito Santo foi entrando ao longo do caminho e foi me capacitando. Foi me capacitando. Então, dons estão por aí. Dons são graças. Podemos pedir dons? Sim. 1 Coríntios 14, 1, Paulo diz, 14, 1, segui o amor. E é importante que eu diga o seguinte aqui. Isso é muito importante, porque se Paulo de Tarso estivesse aqui e eu não dissesse isso, ele ia levantar agora aí e ia me interromper. Ele ia me interromper. 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Conceito. Os dons só glorificam a Cristo, além de serem úteis ao próximo, aos outros, se eles forem exercitados em amor. Guarde isso para você. Ora, os dons então, eles trazem consigo amor? Não, senhor. Os dons são graças. Essas graças, elas vão ser utilizadas, como alguém já disse, o Peter Wagner e tantos outros, essas graças vão ser utilizadas de acordo com o caráter, com a motivação e com as intenções que você tiver. Nós podemos encontrar, eu sei que vocês nunca viram isso, né? Mas nós podemos encontrar, por exemplo, pastores orgulhosos, professores de teologia orgulhosos, vocês nunca viram, eu sei. Missionários orgulhosos. A questão não é nem eficiência e nem eficácia. Paulo está dizendo, segui o amor e procurai com zelo os dons. O que Paulo está dizendo? Que se os dons funcionarem, mas não estiverem sendo encharcados, ou não estiverem envolvidos, envelopados no amor, eles podem até funcionar, eles podem até dar resultados, mas eles não glorificam a Jesus.
Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Dons impressionam. Mas só o amor quebranta e transforma. Dons impressionam. Dons impressionam. É só você se assentar numa roda de teólogos e missiólogos. Eu estou fazendo um curso de mestrado em ciências da religião, é uma maravilha. Porque você se assenta numa roda, você fica impressionado com o QI, com a inteligência e com a perspicácia de vários. Só que se você bobear, você sai dali mais seco que árvore no sertão nordestino nessa seca terrível. Porque você não sai com intenção de amar ninguém, você sai com o nariz para cima, você sai estufado, mas você sai com um monte de conhecimento. Aí você fica vomitando Bultmann, Barth, não sei mais quem por aí. Então os dons, pegando outro gancho, os dons devem glorificar a Jesus. O início, o uso, o fim e o meio dos dons devem glorificar a Jesus, e o uso dos dons devem transmitir o perfume de Jesus às pessoas e tentar, e de certa forma, mexer com as pessoas e incentivá-las a amarem mais a Jesus. Mas isso é abstrato, eu sei que isso é abstrato. Então eu vou sair do abstrato e vou para o concreto. Não só amar mais a Jesus de boca, mas amar mais a Jesus de fato e de verdade. Ou seja, amar Jesus com compromisso. Amar Jesus querendo servir Jesus. Amar Jesus dando a vida para Ele. Eu vou ler aqui uma experiência muito interessante. Você pode rir, se quiser, aqui não é pecado. Eu vou ler um pequeno resumo de um tal de George Miller. Escuta essa. O assunto aqui é chamado. É um assunto que eu discuti no meu segundo livro. Não esse terceiro, o outro, o segundo. Sobre esse missionário aqui. O assunto é sobre chamado. Porque todo mundo pergunta sobre chamado. Mas chamado para quê? Chamado. E eu vou falar sobre isso também. Está aqui já. Não sei se vai ser hoje, porque já é 4h30. Mas eu vou falar sobre chamado também. Chamado e dons. Sempre evitando entrar na praia dos outros aí. Outro exemplo vivido que revela a não verbalização espiritual daquilo que chamamos de chamado vem à tona na vida de George Miller. Este, nos primórdios de sua conversão, após ler revistas missionárias, sentiu um desejo forte de levar o evangelho aos povos pagãos. Quis ser missionário. As provas que se seguiram, entre elas o amor por uma jovem, a não anuência do pai e a sua recusa em sustentá-lo nos seus 2 últimos anos de universidade, a solidão e o descaso de muitos, as tentações comuns a um jovem de sua idade, a recusa da sociedade missionária de Berlim em aceitá-lo, visto não ter o consentimento do pai, entre outras provas, não lograram desviá-lo de sua convicção missionária. O que isso tem a ver com o que eu estou refletindo aqui? Simples. Quando você recebe um dom, e esse dom se torna você, e ele é você, e você descobre que você é ele, você morre por ele. Escuta o resto. Após uma visita a uma colônia morávia, sentiu forte desejo de se tornar um missionário. Aparentemente, esse desejo não era visto como uma decisão bem refletida, pois crentes maduros o tentaram persuadir a esperar por uma orientação divina mais clara. Vai escutando. Mas como outros exemplos na história de missões revelam, o ímpeto interior, quando aceso pelo coração, não pode se conter. Miller fez um voto inusitado diante de Deus e de seus irmãos. Jogaria na Loteria Federal. Caso ganhasse algum prêmio, seria missionário. Não é interessante? É coisa que Batista não faz, lógico. E nós não devemos fazer, né? Lógico. Contemplado no sorteio, candidatou-se à Sociedade Missionária de Berlim, onde não foi aceito pela razão citada acima. É uma piada, né? Não é engraçado? Mas vamos ao resto. Durante os primeiros anos, tentando se engajar numa obra missionária, houve muita frustração. Finalmente, após uma enfermidade, durante a qual conheceu a grandeza da graça de Deus e aprendeu a levar tudo a Deus em oração, até as coisas mais insignificantes, nas palavras de Jack Manley, com a saúde refeita, pediu à Sociedade Missionária Londrina ajuda e recursos para iniciar o seu trabalho entre os judeus. Como a resposta não chegava, teve a convicção de que esperar para ser enviado pelos homens não era método bíblico e sim um grande
erro. Como o Espírito Santo chamara Barnabé e Saulo e os enviara para pregar o evangelho antes da igreja em Antioquia fazer qualquer coisa a esse respeito, assim ele sentiu-se chamado pelo mesmo Espírito e foi impelido para o serviço de Deus. Então os dons são paixão. E a sabedoria é conhecida por seus filhos. Você conhece a árvore por seus frutos. O resto da vida de George Miller, você pode ler nos livros biográficos que tem sobre ele. Mas então, os dons estão aí. Os dons são maravilhosos e não existe igreja sem dons. Não se faz nada sem dons. Por exemplo, a capacidade que é dada a uma pessoa para organizar um congresso como esse aqui. Os irmãos acham que essa capacidade vem de onde? Vem de Deus. Normalmente, os nossos irmãos pentecostais associam dons espirituais com os dons sinais, os dons de revelação. Mas administração, gerenciamento, socorros. Então eu cheguei aqui, alguém veio rapidamente perguntar, o senhor precisa de quê? Eu lembro que eu fui descendo lá do auditório até aqui embaixo, uma irmã falou, cadê a Elza? Não está aí. A Elza foi me seguindo, e a Elza, o irmão precisa de quê? O irmão precisa de água. O irmão quer uma cadeira. O irmão quer um pente. O irmão... Ela estava sendo usada por Deus, primeiro porque eu estou num território desconhecido. Eu não conheço os irmãos. E os irmãos não me conhecem, o que é uma bênção para os irmãos. Mas eu vinha para cá e preocupado. Romanos 1:7. Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha que coisa interessante. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado por evangelho de Deus. Qual que é a grande, eu diria, razão deste congresso? A grande razão desse congresso é você se engajar na missão de Deus com os dons que Deus deu a você. A boa notícia é esta. Deus escolheu usar você. Deus conta com você. Isaías 6. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? E fazendo uma ponte entre esse texto com o que nós estamos falando de chamado. Paulo foi chamado para ser apóstolo. Só que tem um detalhe, olha que interessante. Paulo foi chamado para ser apóstolo, ou seja, missionário transcultural, mas a pergunta é, que dons que Paulo tinha para ser apóstolo? Que dons? Por exemplo, tem gente aqui, alguém aqui que está fazendo medicina, vai fazer medicina, ou está pensando em fazer medicina? Levanta a mão. 1. Ok. 2, 3. Ok. Pedagogia. Já é. Maravilha. Olha que maravilha. Engenharia. Qualquer ramo de engenharia. Ótimo. E outras profissões? Quais são as outras que nós temos aqui? Administração. Aham. Olha que maravilha. Olha isso aí. Direito, sociologia, física. Ótimo. Muito bem. Ok. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que você já sabe e que você já aprendeu e você faz muito bem, se identifica com um dom, carisma que Deus te deu. Você sabe fazer isso. A pergunta é, onde você vai fazer isso e como você vai fazer isso? Na Mission Day. A Mission Day está aí. Aí está a Mission Day. Deus está em missão em todo o planeta, em todo lugar, em todos os níveis. A questão é, onde o Espírito vai levar você, ou como o Espírito vai usar você nesta profissão, nesse carisma, nessa capacitação que você tem? Essa é a pergunta. Você poderá, por exemplo, trabalhar como engenheiro civil na construção de pontes no sul dos Camarões. Aí você vai fazer capacitação missionária ou missiológica lá no seminário no Rio de Janeiro com a Nauzira. Só que veja bem, você recebeu uma capacitação,
uma graça para ser um físico, uma socióloga, um filósofo, um médico, um engenheiro, um administrador, ou um pedagogo, uma pedagoga, ou o que for. Isso é graça de Deus. Você não é só diploma, isso é você. Agora, se você fez alguma coisa porque alguém te obrigou a fazer, isso já é outra história. Porque aí você usou o seu intelecto para aprender alguma coisa. Um pequeno detour aqui, um pequeno detour. Nós podemos aprender várias coisas e fazer várias coisas muito bem feitas. Mas isso não significa que essas coisas bem feitas que nós aprendemos a fazer se identificam com o dom chamado que Deus nos concedeu. Vejam que na minha teologia aqui eu estou dizendo que o chamado está no dom. A partir do dom é que vamos pensar como é que vamos usar isso aí. Onde é que vamos fazer isso aí? Onde é que o Espírito Santo quer usar você? O Espírito Santo pode querer usar você, como usa uma colega minha no Djibouti. Ela é enfermeira. Ela está num país extremamente islâmico, dentro do hospital, e ela está ali. Ela não pode dar folheto, ela não pode pregar, ela não pode fazer nada. Ela está dentro do hospital. Então o que acontece? Ela está exercendo enfermagem, ela aprendeu a língua, ela vai cuidar dos pacientes, ela vai cuidar das mulheres, e ao lado da cama, ao lado do leito, conversando com as mulheres, ela pergunta, mas eu posso orar pela senhora? Pode. Aí ela ora. Aí Deus cura. Aí a mulher pergunta, mas olha, eu estou bem agora. Você orou por mim? Que Deus você adora? Eu adoro Jesus. Vocês estão percebendo? Ela não precisa pregar. Não precisa pegar microfone, subir em pódio, apresentar carteirinha de pastor, nada disso. Ela está exercendo um carisma, lembra-se que eu li Êxodo, um carisma que se constitui, se identifica com aquilo que a gente chama de profissão, e eu sei que a palavra profissão ela é perigosíssima, mas nesse sentido, uma capacidade a leva a adquirir uma competência, essa competência eu creio que é um carisma que Deus dá e energiza, e o Espírito Santo usa essa pessoa para levar a mensagem de Jesus, com a presença de Jesus, numa função mundana, numa função social, onde quer que essa pessoa vá. Resultado da equação. Onde você for, o seu dom irá com você. Onde você for, o seu dom irá com você. Onde você estiver, o Espírito Santo estará com você. Onde você for, Deus vai usar você. E vou dizer mais. Deus vai usar tudo que você deixar dispor a eles. Você dispor tudo que você colocar e dizer, está aqui, Senhor, usa, Deus vai usar. Não é esse o lema aqui? Senhor, não me deixa fora do que o Senhor está fazendo nesse mundo? Pois é, a boa notícia é, Deus tem trabalho para todos. Deus tem uma vida de significado celestial para você, na sua profissão. Não é só ser missionário transcultural e ficar ensinando pastores e ficar ensinando obreiros nacionais como eu faço há mais de 20 anos. Não é só isso. Deus quer e vai usar você com as capacidades, com as formações que você recebe ao longo da vida. Romanos 9:11. Esse é um texto famoso, muito famoso. Vamos ver se é esse que eu estou querendo. Não, não é esse. Ou é 11:9? Também não é esse. Mas o texto que eu quero dizer, você já vai descobrir aí e vai me dizer qual é. Mas o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Em Romanos, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Em algum lugar em Romanos 11:29, está aí. 11:29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aos hermeneutas de plantão, esse versículo está num contexto em que Paulo trata de Israel. Já digo de cara aí seus hermeneutas de plantão. Mas eu queria fazer um gancho aqui. Qual é o gancho? Deus não toma de volta dom que ele dá para você. Deus deu para você, seu. Tá aí.
Agora, isso é maravilhoso, né? Só que tem um detalhe aí. Você vai responder por ele. Deus te deu um dom, ou vários dons, ele não vai tomar de volta. Não vai tomar de volta, não. Mas você será responsável pelo uso dos dons que Deus te deu. Então, a bênção está no fato de que Deus dá esses dons. E aqui fala da vocação. É uma pena. Eu não estou falando, meu assunto não é vocação. Eu posso dar algumas pinceladas. Tem irmãos aí falando sobre isso. Eu vou falar um pouco mais. Não hoje, talvez eu venha falar sobre isso. Está aqui. Mas nessa introdução, é importante dizer que Deus deu dons para você e que esses dons estão aí e que ninguém pode tirar esses dons de você. Igreja nenhuma, pastor nenhum, ninguém pode tirar esse dom de você. Deus te deu esse dom fica com você. E eu aqui vou ser mais ousado. Se você quiser servir a Deus com os seus dons, e não estão deixando você servir a Deus com esses dons, comece a buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te guiar onde Deus vai querer e Deus vai te conduzir num lugar onde esses dons vão ser usados para a glória de Jesus. Porque vocês sabem que tem gente por aí especialista em congelar dons, né? Tem alguns ministérios que tem congelador de dons. Congelador. Só que tem um detalhe. O Espírito sopra onde quer e o Espírito faz o que quiser. Se você quiser ser usado por Deus, Deus vai usar você. Pode não ser no lugar em que você está agora, mas o Espírito de Deus vai conduzir você ao lugar que Ele quiser e vai usar você. Muito bem. Então, dons, vimos que Deus, vamos tentar ser didáticos aqui. Deve ter pedagogos aqui, os pedagogos estão me examinando. Então, os dons são dados por Deus. Dom é graça, então ninguém merece dom. Ninguém merece dom. Eu sou neto do pastor X. Eu sou bisneto da irmã Joaquina, que fundou a primeira igreja batista de Capão do Olho Azul. Eu sou tataraneto do primeiro presidente da nossa convenção, então eu recebi o dom. Não! Dons são graças. Deus dá a quem quer, quando quer, do jeito que quer. O que a gente lamenta, né? Não é de vez em quando. Você vê certas pessoas com certos dons, você fala, mas não é possível. Para essa, mas que cara! Como é que pode? Então, dons são graças que Deus dá. E Ele que decide dar, não adianta a gente questionar. Deus dá e acabou. Certo? 2. Dons são irrevogáveis. Deus deu, você não perde, está com você. 3. Dons podem ser congelados? Pode. O que congela dons? Nós vamos falar mais sobre isso amanhã ou depois de amanhã. O que congela dons? Várias coisas podem congelar dons. Primeiro, alguém pode congelar o seu dom. 2. Você pode congelar o seu dom através do quê? Do pecado, através da falta de amor a Cristo, através do descaso mesmo, através do medo. Um dos problemas de Timóteo era a timidez. Então Paulo diz a Timóteo na segunda carta, no capítulo 1, Timóteo, olha, para de ser covarde. Deus não te deu espírito de covardia, você não é um boboca, você não é um menino, levanta a sua cabeça e reaviva o dom que você tem. Aliás, deixa eu fazer uma coisa, como eu sou pastor pentecostal, eu vou impor as mãos sobre você e vou reavivar o dom que Deus te deu. Você lê lá em 2 Timóteo 1,6, você vai ver isso aí. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, então Timóteo, cria vergonha na cara, você é jovem, mas eu te ungi, eu te dei capacidade, eu te dei dons, e você é uma bênção, e você tem que ser uma bênção, porque Deus te escolheu, e Deus tem te usado, e Deus quer continuar te usando. Por isso, Timóteo, não tenha medo de homens, inclusive de profetas velhos. Porque profeta velho é uma tristeza. Eu sei porque eu estou ficando velho. Profeta velho apaga fogo de jovem. É uma tristeza. Não é assim, Ana? Ela é uma exceção. E ela que diga não, né? Agora, profeta velho é uma tristeza.
Então Paulo está dizendo para Timóteo, olha Timóteo, deixa de lado os profetas velhos. Não é isso que Paulo disse na primeira carta? Ninguém despreza a tua mocidade. Timóteo, você foi ungido. E como Timóteo era pentecostal, ele recebeu um chamado por profecia. Depois a gente vai ler isso aí, mas isso é outra história, a gente desculpa isso aí. De qualquer forma, Timóteo, seja uma bênção, cumpra a sua carreira de evangelista. Timóteo tinha o quê? 25 anos? John Stott acha que ele devia ter entre 22 e 28 anos. Como John Stott já desencarnou, não dá para perguntar para ele onde ele achou esse dado. Ah, desculpe, ele já morreu, foi embora para a glória. Muito bem. Vamos olhar um texto interessante. Daniel 1,17. Muito interessante. Daniel 1,17. Ora, a estes 4 jovens, que 4 jovens? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 jovens. Aqui não conhece com jovens? 4 jovens. Solteiros. A maioria aqui é solteira? Ou é todo mundo solteiro aqui? Tem noivo aqui? E, ó, tem uns noivos aqui. Tem uns noivos aí. Tá certo. Pois é, 4 jovens. Deus deu, Daniel 1,17. Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Olha aí. Dom divino ao nível do intelecto, ao nível da apreensão acadêmica. É dom de Deus, meu irmão. Inteligência é dom de Deus, não é do diabo. Tem gente que acha que ser burro e imbecil é espiritual. Não é não. Não é não. Ser burro e imbecil não é espiritual. Eu, por exemplo, eu compenso. Então, eu leio muito, preciso compensar, né? Entendeu, né? Então, você tem que compensar. Então, eu vou compensando, né? E assim por diante. De vez em quando, tá um dia de sol, em algum congresso, a Ana tá passando, a sombra dela cai sobre a calçada, eu fico na sombra para pegar alguma coisa que vem pela sombra, como Pedro. Bom, mas Deus deu a esses homens, jovens, inteligência, cultura, sabedoria. Agora, a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, chamou Daniel para ser penteca, pelo jeito aí. Só que tem algumas coisas, eu quero me deter aqui em algumas coisas. Aqui. Eu preciso ter cuidado, né? Porque tem mais 2 dias aí, dependendo do que eu falar hoje, não me deixa falar mais amanhã. Mas eu vou falar. Bom. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte. Vamos lá, vamos usar todo o nosso QI, né? Eu vou tentar usar todo o QI que Deus me deu. É pouquinho, mas vou tentar usar o máximo. Vamos lá, primeiro. Vamos lá. Então eu vou fazer uma mescla agora aqui de sociologia, filosofia, teologia, existencialismo e assim por diante. Então vamos lá. 1, 2, 3. Daniel foi deportado de Israel para a Babilônia, com seus amigos. Certo? Certo. Muito bem. Então, Daniel foi parar em Babilônia porque o diabo levou ele para a Babilônia. Certo? Cabra bom. Exatamente. Não foi o diabo que mandou ele para a Babilônia. 3. Daniel foi com seus amigos para a Babilônia. Daniel tinha algum tipo de educação, de formação acadêmica, de cultura secular? Tinha ou não tinha? Tinha. Foi para a Babilônia. Quem é que está conduzindo a vida de Daniel? Deus. Mas não está conduzindo na matemática teológica que nós conhecemos e aprendemos por aí. Porque na nossa matemática teológica, na nossa matemática espiritualista, tem um monte de gente escrevendo livros aí sobre espiritualidade, é uma tristeza. Melhor não escrever nada. Mas na nossa matemática teológica, tudo é certinho. Não é isso? Tudo é certinho. Como é que Deus pode permitir que o seu servo sofra e vá para a Babilônia desse jeito? Para ser escravo, para ser eunuco. Não sabe o que é ser eunuco?
Não vou nem explicar o que é isso. Irmãos podem procurar no Aurélio Buarque de Holanda ou nos livros de alguns outros aí. Bom, Daniel vai para a Babilônia. Daniel vai para a Babilônia com sua educação, sua formação acadêmica, sua inteligência, seu QI, ele vai para a Babilônia. Ele chega em Babilônia, o Daniel provavelmente devia ser bonito, né? Não é o meu caso, ele devia ser muito bonito, porque o rei só queria eunucos bonitos, gente feia ele não queria. Então tem que ser jovens robustos, aqueles jovens de tez rósea, bem aparentados, sem isso aqui. Então tem que ser gente boa. Né? Tubufu não serve. Então, ele pega esses 4 caras, leva para a corte, diz lá para o chefe dos eunucos, olha, alimenta o gado. Alimenta de tal forma que eu quero que eles estejam, eu quero gente bonita me servindo. Eu não vou contar toda a história de Daniel, mas veja que interessante. O que Deus faz? Deus pega a vida de Daniel, conduz Daniel e seus amigos à Babilônia, em meio ao sofrimento, em meio à desgraça nacional de Israel. E o texto diz que o Senhor dá aos amigos de Daniel e dá a Daniel capacitação divina, dons, para que eles sejam instrumentos que revelem a glória de Deus na existência desses rapazes numa corte e num reino pagão. Meus irmãos, um grande médico num país comunista será um testemunho altíssimo da glória de Deus, como médico. Quando eu falo grande médico, é um médico que tenha a paixão e o dom que se equivalem em exercer a medicina. Ele será um testemunho cabal da glória e do amor de Deus naquela sociedade. Eu não gosto de puxar saco, detesto. Detesto puxar saquismo, não gosto de hipocrisia, não gosto de política, não gosto de holofote e detesto microfone. E não gosto de ser gravado, mas não tem jeito. Mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque a Ana está aqui. Jesus foi glorificado através da vida da Nalzira em Angola, não é porque ela fez teologia na Faculdade de Teologia Batista de São Paulo, onde eu estudei também. Jesus foi glorificado na vida dela, primeiro porque ela ama Jesus, antes e acima de tudo. E segundo, porque ela gastou a sua vida, não só em palavras, mas em suor, sangue e lágrimas, cuidando de pessoas à beira da morte, pessoas debaixo de bombardeios, pessoas que não valiam, por quem ninguém dava um tostão furado. Daniel glorificou a Deus em Babilônia, durante vários reinados. E uma coisa interessante, Daniel não recebeu só o dom, ou dons de revelação em visões e sonhos. Daniel foi administrador do reino. Administrador do reino. Olha que coisa interessante. Daniel não vivia com uma bola de cristal, ou um, sei lá o quê, algum tipo de bacia com água, adivinhando as coisas. Daniel não vivia olhando para cima para ver se, fazendo uma leitura das nuvens, como alguns fizeram. Daniel trabalhou duro no reino. Daniel tinha capacidade administrativa. Daniel tinha um dom de administração. Daniel tinha um dom de gerenciar pessoas, de gerenciar negócios. E ao lado desse dom, dessa capacidade, o Senhor lhe deu dons espirituais. Então, reforça a minha tese. Daniel não teria sido o que foi se ele tivesse só dom de revelação de visões e de sonhos. Daniel tinha uma função social. Daniel tinha uma função que promovia a justiça e que promovia a ordem no reino de Nabucodonosor. O que significa? Isso significa que os dons, para glorificarem a Cristo, eles devem ser acompanhados de um ethos e de uma vida ética que faça aparelho e se equipare e sustente o uso desses dons. Não está entendendo o que eu estou falando? Ética. E isso é espetacular. Eu acho esse ministério de Daniel e dos seus amigos extraordinário. Porque a gente sempre ouve falar de Daniel e na nossa cabeça sempre vem aquilo que eu chamo de teologia de creche. Isso, cabra bom, quem falou?
Teologia de creche. Qual é a teologia de creche? Cova dos leões. Ah, o sonho que ele teve. Ah, não sei o que. Isso é teologia de creche. Ah, pastor, é tão bonitinho, isso é tão bonito. Eu sei, irmãzinha. Mas Daniel trabalhou décadas em Babilônia como administrador no reino de Nabucodonosor e de outros reis. Daniel era um instrumento útil, inclusive ao reino. E Daniel mostrava com o seu trabalho administrativo que é possível você ser um excelente cidadão deste mundo e um grande cidadão dos céus. O que esse Brasil precisa é de estadistas. O Brasil não tem estadistas. O Brasil tem politiqueiros. Porque quando nós tivermos estadistas, e eu espero em nome de Jesus, que a igreja, já que oramos aqui hoje no auditório, que a nossa igreja, que talvez aqui desse salão, saiam estadistas de Cristo nesse país. E eu vou ser mais ousado ainda. Né? Eu vou falar tudo que tem que falar, porque eu vou embora mesmo no sábado, domingo, não sei se nunca mais me chamam, mas eu vou falar. Eu espero que você seja um estadista de Jesus no dom e na missão que Ele te conferir. O meu desejo, o meu voto não é que você seja só um profissional, só um missionário transcultural, só um pastor ou o que for, um médico, o que for. O meu desejo é que você seja um estadista do reino de Deus na profissão e na missão e no lugar onde o Espírito Santo te conduzir. O meu desejo não é que você impressione. O meu desejo é que Deus use você para transformar outras pessoas, não impressioná-las. O Brasil está cheio de gente impressionando. E a igreja evangélica, nem se fala. Lógico, menos nós batistas. Mas na maior parte do mundo evangélico no Brasil, o que tem de gente impressionando. O cara impressiona. Você ouviu? Você ouviu? Você ouviu? Aquelas diarreias que você vê no Facebook, na internet, nas várias falanges. Não, tô falando disso, Beltrano disso, aquilo. E você acha o quê? Não acho nada, porque o outro disse aquilo. Deus está precisando de pessoas que tenham uma palavra de vida. E que tenham uma proposta de mudança. E que abracem essa proposta de mudança na sua carne e nos seus ossos, não só na sua lábia. Dons. Então, dons e talentos são a mesma coisa? Cuidado com a resposta. Deixa eu tomar mais um pouco do refrigerante de Deus. Já vou pegar o microfone. Dons e talentos são a mesma coisa? Sim e não. A resposta é, como sempre, a palavra de Deus, a Bíblia está cheia de paradoxos. A resposta é um paradoxo. Dons e talentos são a mesma coisa e não são a mesma coisa. É as duas coisas. Sim e não. Toda a tese que eu venho desenvolvendo aqui, ela substancia e sustenta o seguinte, que Deus nos dá capacidades, presta atenção, intelectuais, capacidades no espírito e na mente, desde que nós nascemos. Essas capacidades nós chamamos de talentos. Nós também já falamos aqui que o Espírito Santo dá ao corpo de Cristo dons espirituais. Também já avisamos aqui que nós associamos sempre dons espirituais com algo assim miraculoso, com algo assim extraordinário. O que já é um problema. Romanos 12, vamos lá, Romanos 12. A lista de dons de Romanos 12 começa, vamos ver lá. No verso de número 6, Romanos 12, 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. Meu irmão, contribuir com dinheiro é dom. É um dom.
É um dom fantástico, sabe por quê? Porque a pessoa que tem esse dom, ela está sempre ganhando muito dinheiro. Você quer esse dom? O irmão recebeu aqui, ele recebeu. Então vamos confirmar agora o recebimento aqui, né? Então, dons, mesmo os dons espirituais, que são capacitações divinas, eles não são místicos. Grande parte deles não são mística, não é mística, grande parte não é mística. Está ao nível do intelecto, está ao nível da inteligência, está ao nível da competência. Ensino, administração. O que tem de místico a administração? O que tem de místico num tesoureiro de igreja? O que tem de místico no tesoureiro? Que o diga Judas Iscariotes, não? Judas foi tesoureiro da primeira PIB, lá da Judéia. E Judas causou problemas sérios. A igreja não teve sorte. E ele traiu o pastor e se matou depois, o infeliz. Então os dons, eles não estão só ao nível místico. Eles podem estar no nível mais mundano possível. Por exemplo, dom de misericórdia, aparece aí. Nesse mesmo texto que nós lemos, no verso 8. Dom de misericórdia. É um dom. O que tem de místico e misericórdia? Quem tem esse dom, aliás, se você... Eu não vou falar agora, porque eu quero que você volte amanhã para eu não ficar entrar em depressão aqui. Mas eu vou falar sobre eles, amanhã e sábado, sobre eles, um pouco sobre cada um deles. Mas esse dom de misericórdia, na verdade, é um chamado para atender uma determinada necessidade durante toda a sua vida. Esse dom é um chamado para você fazer a diferença na miséria, isso que é misericórdia, na miséria de alguém, ou de um grupo de pessoas, ou de um lugar, ou de um povo, para você fazer a diferença na vida dessas pessoas, ajudando essas pessoas com alegria o resto da sua vida. A sua alegria vai ser aliviar a misericórdia dos outros. É um dom, é um chamado. Agora, dom de misericórdia, ele é etéreo. Misericórdia etérea. Você vai exercer misericórdia como? Dando beijo? Pipoca? Paçoca? Você vai exercer misericórdia de alguma forma, certo? Se a misericórdia é para aliviar a miséria na vida dos outros, então não é tanto que você vai dar a essas pessoas. Presta atenção nisso, que isso é bem sutil. Mas é o que essas pessoas precisam receber de você. E elas vão receber de você aquilo que Deus vai dar a você para dar a essas pessoas. Você está entendendo? Deus te dá o dom e você usa esse dom para abençoar pessoas. E essas pessoas serão abençoadas não tanto por você, elas serão abençoadas através de você, mas elas serão abençoadas por Deus através de você. Quem pode ter um dom de misericórdia? Por exemplo, um enfermeiro, um médico. Há muitos médicos com esse dom, especialmente médicos cristãos. E aí entra a parte do Espírito Santo. Porque na parte do Espírito Santo, dom não é profissão. Dom usa a profissão. Não está entendendo? Dom usa a profissão. Dom não é profissão. E isso é importante ter em mente. Então, dons e talentos. Alguém já perguntou, mas o que acontece com o talento, que é um dom natural, quando eu me converto e venho a Cristo? O que acontece com ele? Ele desaparece? Ele some? De jeito nenhum. Então, por exemplo, se você foi um excelente professor toda a sua vida, e aí, de repente, você conhece a Cristo e nasce de novo. João 3,16, assim por diante. Boa noite, Nicodemos. E aí, você deixa de ser professor? Você perde a capacidade de ensinar? Não.
Aí o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo energiza essa capacidade que você recebeu de Deus e agora vai usar essa capacidade de tal maneira que Deus vai ser a meta. A glória de Deus vai ser o objetivo. E o Espírito Santo vai colocar essa capacidade, esse dom, debaixo da missio Dei. Ou seja, a missão de Deus vai usar você, a sua profissão e esse dom para que o reino de Deus avance nessa sociedade. Então, esse negócio que espiritualidade é coisa de pastor e de missionário transcultural e de diácono e de presbítero, aqui entre nós quase não tem esse negócio, porque nós somos batistas. Mas, nomenclatura à parte. Mas, isso aí não tem base bíblica. Deus está em missão. A pergunta é, você está em missão? A pergunta não é, mas a palavra não é, precisamos nos tornar teólogos, ministros, pastores e diáconos para entrarmos na missão de Deus. Não, essa não é a palavra. A palavra é, quem quer entrar e se engajar na missio Dei, na missão de Deus? Deus está em missão. E se Deus está em missão e a pergunta é essa, isso significa que nenhum de nós aqui nesse recinto pode dizer, eu não tenho nada para fazer. Deus tem uma missão para você. Porque Deus tem derramado dons sobre você. Agora, você tem que descobrir isso aí. Eu não vou falar isso hoje, não dá para falar tudo isso hoje. Hoje foi uma mera introdução sobre o assunto. Tem muito mais aqui. São perguntas que vieram aqui? É isso? Deixa eu ver o que é. O público de hoje não poderá retornar em outros dias para esta oficina. Cada dia o público muda. Se for possível fazer as perguntas ainda nesta tarde. Eu devia ter lido isso antes. Não? Você vê a cabeça de pudim, né? Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos dar um fecho aqui. Vamos dar um fecho. Como é que se descobre dom? Então vamos lá, deixa eu fechar, porque talvez você não veja mais o meu rosto, só na glória, então vamos lá. Como é que se descobre dom? Então eu vou dar umas pistas. Primeiro, dom é aquilo que te dá prazer em fazer. Você gosta de fazer aquilo. É paixão. Aquilo você gosta de fazer aquilo. Seja cantar, seja cuidar de papéis, o que for. Você tem que pensar nisso. Aquilo que é você, que é a sua paixão, provavelmente vai indicar que dom você recebeu. E se indicar que dom você recebeu, ou se você descobrir qual é a sua paixão, você já tem que fazer uma coisa. Você já tem que começar a orar sobre isso. Você começa a orar. Porque o Espírito Santo vai mostrar exatamente, vai confirmar se é esse dom, se essa paixão é o dom que é, e é por aí que você vai caminhar. Você vai caminhar por aí. É por aí que você vai caminhar. Outra forma. Dom, chamado e vocação. Dom, chamado e vocação tem a ver também com aquilo que os outros veem em você. Porque dom é mais ou menos como aqueles urubus que eu vi em Kampala, em Uganda, alguns anos atrás. Lá fui eu para Kampala, em Uganda. Estava lá com o diretor da missão, aí fomos almoçar e tal, e da janela do restaurante, no centro da cidade, eu via umas árvores até bonitas, com flores. Outras já estavam já peladas. E aí, de repente, eu vejo uns urubus gigantes em cima das árvores. Gigantes. Abutres. Aí eu perguntei para o nosso anfitrião lá, mas o que é isso? No centro da cidade. Aí ele disse, não, aqui nós temos uma grande comunidade de abutres, e eles vêm à cidade, pousam em cima das árvores com flores, defecam sobre elas e matam as árvores. Olha que bonitinho. E eu comendo, vendo aquilo. Urubu lá e eu aqui. Eu sei que a analogia e a ilustração não foi muito bonita, né? Mas também não estou preocupado com isso. O que eu quero dizer é o seguinte. Aquilo que você é, a sua paixão e o seu dom, as pessoas vão perceber. A igreja vai perceber. Pode até não gostar, mas vai perceber. Pode não gostar. É que nem certos pregadores, né? Tem certos pregadores que quando aparece com o Espírito Santo dá algum dom de pregação, uma unção de pregação, de mestre para alguém na congregação, o pregador fica desesperado, né? Mas essa é outra história. Então,
Dons são visíveis. Então, como é que vai descobrir o dom? Outra coisa, os dons são como? Os dons são play. Você só aperta o play e o dom funciona? Não. Por quê? Porque nós precisamos desenvolver os dons, ou usar os dons, à medida em que a nossa personalidade, a nossa inteligência, o nosso intelecto funciona. Então, por exemplo, quem ensina, quem tem um dom de ensino, precisa estudar. Precisa ler. Precisa se aprimorar. Quem tem um dom de ensino, precisa crescer, precisa desenvolver esse dom. É o que Paulo diz em Romanos 12. Esmere-se no fazê-lo. Por exemplo, hoje vocês estão percebendo que quando eu começo a falar eu me empolgo e perco a vergonha. Mas, a primeira vez que eu preguei numa igreja batista, eu era seminarista, só de lembrar, já dá calafrios, né? 1980, igreja batista Ebenezer. Eu me lembro que eu não sabia dar nó na gravata. E eu comprei meu primeiro terno, que era azul tomate. E eu sou baixinho, uma diaconisa me chamou de garrafinha, porque aquele terno apertava tanto. Irmãos, primeira vez que eu preguei, um desespero. Graças a Deus que eu não me lembro de nada mais. E quem ouviu também não lembra. Inclusive o pastor André Peticov já está na glória também não lembra, provavelmente, que está na glória. Então, é uma coisa que saiu da história, foi apagado da história. Mas olha hoje aqui. Eu fui desenvolvendo, fui falando, fui desenvolvendo. Jesus crescia em estatura e em sabedoria diante de Deus e dos homens. E você tem que se desenvolver, você tem que estudar, você tem que se aprimorar. Você deve ler, você deve estudar, você deve observar outros. E aí entra algo interessantíssimo, que nos livros sobre dons não aparece, né? Qual é o algo interessantíssimo, pastor? É que nós recebemos influxos carismáticos de Deus através de outras pessoas que têm o mesmo dom que nós queremos ter ou que nós temos e ainda não desenvolvemos. Você ouviu? Impossível. Agora, tá, eu vou pôr em miúdos, já vou terminar. Eu já sei que o meu horário é 5h30. Em miúdos. O que acontece? Eu vou tentar usar uma ilustração. Uma mão lava a outra. Então, no corpo de Cristo, nós nos ajudamos. Nós nos misturamos. Nós nos tocamos. Nós nos interrelacionamos. Nós transferimos energia, vitalidade e vida dentro do corpo. Tanto o corpo biológico, como na igreja, como o corpo de Cristo. Então, o que acontece? À medida em que você cresce no desenvolvimento dos seus dons, outros irmãos que já têm esses dons mais desenvolvidos, vão ajudar você a desenvolver o seu. É isso que eu estou dizendo. Com a experiência deles, com a inteligência deles, com a espiritualidade deles. Irmão, está me ouvindo? É assim que funciona. Por isso, posso dar uma dica aqui? Grude, depois que você descobrir o dom que Deus te deu, qual é a sua paixão, grude em quem tem o mesmo dom, mas já está há muito tempo na estrada do serviço do rei. Você quer ser uma bênção? Grude em quem é uma bênção. Você quer ser um excelente médico? Seja amigo, procure ser amigo e próximo de um médico que ame Jesus e seja um excelente médico. Você quer ser um excelente professor? Grude em alguém que é um excelente professor, formado, culto, mas ama Jesus de paixão. E assim por diante. Então, eu tenho o dom de evangelista. É? Muito bem. E aí? Bom, faz tempo que eu recebi esse dom. Quando? 1530. Mas quando você fala de Jesus para as pessoas, elas se convertem? Não. Quando você prega um sermão evangelístico, coisa de homilética, né? As pessoas se convertem? Não. Então onde é que você achou essa ideia que você tem dom de evangelista? Aonde? Na Caras? Contigo? Manchete? Manchete é da minha geração e da Ana. Nós somos dinossauricos. Então, se você tem um dom, esse dom produz resultado, meu irmão.
Às vezes a gente quer ter um dom e não tem. Não é isso? É que nem aquele irmãozinho que chegou para o pastor e falou, pastor, eu quero ser pregador. E o pastor percebeu que esse irmãozinho não tinha dom para isso. Não, mas eu quero, o senhor tem que dar uma oportunidade para eu pregar. E o pastor, como era um homem de bom coração, falou, não, eu vou deixar o irmão pregar um dia. E deixou. Qual foi o resultado? O resultado foi simples. O telefone do pastor não parou de tocar na segunda-feira. E o irmão entrou em depressão. A igreja, porque viu que ele não tinha dom para isso. E ele, porque ele percebeu que ele deu um abafão. Porque o dom dele era outro. Então não passe vexame. Puxa, tem tanta coisa para falar aqui. E vou ver mais algumas coisas. Normalmente eu falo, às tardes, eu falo, por exemplo, eu tenho o costume de falar no Rio mesmo, no Seminário Batista, no nosso seminário, eu tenho o costume de falar 3 horas, com 15 minutos de intervalo, para café espiritual. Mas aqui não teve isso. Bom, então os dons são assim. Alguma pergunta impromptu? Tem 10 minutos. Fique em pé e faça a pergunta impromptu. Foguete, raio-x, trovão, relâmpago. Tem uma pergunta? Sobre dons? Já que a gente não vai ver mais o mesmo rosto, só na glória agora. Aham. Sim e não. Em primeiro lugar, eu já sei qual é o texto. 1 Coríntios 13, quando Paulo fala, quando vier o que é perfeito, o que é impar será aniquilado, Paulo não está falando Paulo está falando, na minha opinião, da vinda de Cristo nas nuvens, certo? Quando nós não precisaremos mais de dons. Nós vamos precisar de profecia, de fé, face a face com Jesus? De jeito nenhum. Então, esse é o não. O sim é quando em alguma igreja, em algumas igrejas, a liderança, nós não temos esses dons aqui. Se nós não queremos esses dons aqui, como o Espírito Santo é mais educado do que eu e você, o Espírito Santo abre aquela portinha lá e vai embora. Aí não tem dom, esse dom não vai ter naquela igreja. Os dons só se manifestam numa igreja se a igreja crê nesses dons. Se ela não crê, não se manifesta. Se uma igreja diz para o Espírito Santo, nós queremos pastor, dom de pastor, de evangelista e de mestre, só Espírito Santo. O Espírito Santo diz, tá bom. Então, você pode querer ser o que você quiser. Você pode até pegar diploma. Veja bem, diploma não garante que você tem dom nenhum. Ah, eu fiz teologia, agora sou pastor. Seminário não faz pastor. Quem faz pastor é Deus. 2, talento. Talentos são dons naturais. Talentos são dons naturais. Grandes professores desse país não são crentes, nem evangélicos. Mas têm um dom de ensino espetacular. Deus deu para eles esse dom. Que bênção quando eles se converterem. 3. Ou 4. Vocação, chamado. Eu ia falar aqui um monte de coisa sobre Samuel, Jeremias. Talvez eu fale amanhã para outra turma. Mas vocação e chamado. Vocação e chamado estão intrinsecamente ligados ao dom. Por quê? Porque ninguém é feliz sendo o que não é. Por outro lado, toda pessoa será feliz sendo o que é. Você não vai ser feliz sendo o que não é. Papai me obrigou a fazer medicina. Fiz medicina. Odeio medicina, mas sou médico. Já viu isso? Ou seja, capacidade para estudar e ser médico, mas odeia ser médico. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada aí. Porque veja bem, é importante, eu não disse, mas existem ao dom e os dons. É um mosaico. Então, quem tem um dom como paixão terá dons acessórios e terá talentos acessórios.
Então, por exemplo, o fato de você tirar 10 no vestibular para a USP em Química ou em Física, não significa que você vai ser físico ou químico. Não está entendendo o que eu estou falando? Você faz o vestibular, você tira a nota máxima em Física, em Química, o que for. Você não vai ser nada disso. Você vai acabar sendo o quê? Sei lá. Artista, ou vai saber mais o quê. Dons tem a ver com ministério e serviço. Então não há espaço para orgulho em dons. Não há. Por isso que Pedro diz na primeira carta, anote aí, capítulo 4, versos 10 a 11, que cada um deve servir a Deus conforme o dom que recebeu. E Pedro divide os dons em duas categorias, dons de fala e dons de serviço. Mas ele usa o verbo inicial para dizer que cada um deve servir a Deus conforme o dom, ou servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Então os dons, a má notícia é essa, dons é para você suar a camisa. O Espírito Santo quer espremer você para tornar você um instrumento de serviço no reino de Deus. Dons não é para holofote, não é para aparecer, não é para salva de palmas, dons não é para nada disso. Dons é para você se gastar na obra de Deus. Deus quer usar você até o fim. Para isso que é dons, para servir. Eu tenho dom de mestre. Não faz sentido. Isso não tem sentido. Dom é para servir. Já falei que os dons podem ser congelados. E uma outra coisa que eu não falei, duas coisas rápidas. Aí eu fecho. Eu estou olhando o relógio aqui, viu? Sou um bom batista. Agora, manifestação. Em algumas situações, você não saberá o que fazer, mesmo sabendo qual é o seu dom, exercitando o seu dom e sendo usado por Deus, em algumas situações difíceis na vida, você vai ficar perplexa ou perplexo. Aí o que pode acontecer? O Espírito Santo pode fazer algo totalmente inusitado na sua vida. Por exemplo, um médico fez a cirurgia, fez tudo, não resolveu nada. Médico crente. A pessoa está indo embora, vai embora. Aí o médico pergunta para o paciente, o senhor se importa? Pode ser muçulmano, pode ser budista, pode ser o que for. Você se importa se eu fizer uma oração por você? Aí o médico, presta atenção, faz a oração no hospital. A pessoa é curada. Porque dons não são documentos rígidos. Dons não são leis. Dons são graças. E tem uma boa notícia aqui agora. Deus não derrama graças a conta-gotas. Nós abençoamos as pessoas a conta-gotas. Deus nos abençoa com chuvas. Então, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua e na minha fraqueza. Então, onde você estiver, quando você precisar de uma graça, quando for necessário um poder, um carisma que você nunca teve, Deus poderá te dar aquele carisma na hora, para a glória dele. Em último lugar, missão. Só note, Atos 13, 1 a 3. Separai-me agora Saulo e Barnabé para a obra a que os tenho chamado. Dons tem a ver com missão. Que missão? A missão de cada um de nós. A missão de Saulo e Barnabé, a gente já sabe qual foi. Mas cada um tem uma missão. A sua missão poderá ser qualquer coisa que Deus quiser que você faça para a sua glória, com a capacidade que Ele te dá. Em que nível for. A sua missão poderá ser o que for. Poderá ser enfermagem, pode ser o que for. Não tem limite. Mas Deus tem uma missão para você. Então, a grande oração desse congresso, Senhor, não me deixa fora daquilo que o Senhor está fazendo, ou deste mundo, esta grande oração bate exatamente com esse conceito. Deus tem uma missão que é para você. Você pode receber de Deus uma missão. Você é o único no corpo de Cristo, única no corpo de Cristo. Deus tem uma missão. Essa será a sua missão. A sua vida faz sentido para Deus. E Deus quer que a sua vida faça sentido para este mundo. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Obrigada, Jabas. Não falei que a fera é terrível?
Então, quem tem... eu sei que certamente você quer fazer perguntas, aproveita, fica aqui, conversa, ou durante o congresso pega o Jarbas por aí. Então, eu pedi para ele, nos outros horários, estar sempre ali no centro de convivência, na tenda da convocação. Então, mesmo não tendo dúvidas, eu queria incentivar todos vocês, gente, passa na tenda da convocação, para você bater papo, para você conversar mais sobre isso. E eu queria te falar agora na saída, não esqueça de carimbar o teu passaporte. Você já leu aí? Quem tiver mais carimbo, você viu a avaliação? Vai ter uma avaliação sua no congresso, né? Então, olha só, quantos carimbos você vai ter até o final, tá bom? Todo mundo com seu passaporte aí, né? Pastor Jarbas, quer orar? Eu só vim por causa que eu queria falar disso. Mas eu já orei na entrada, agora a senhora para terminar. Porque eu queria mais falar do... Ora por eles. Vamos orar, queridos. Jesus, aqui estão os teus filhos, tuas filhas, nossos irmãos, porque nós somos todos irmãos aqui. E nós todos aqui temos a mesma identidade, servos do Altíssimo. E o nosso pedido, Jesus, porque nós cremos que o Senhor está aqui. Que o Senhor não está só à direita da majestade, mas que o Senhor também veio nesse congresso. E Jesus amado, nós queremos te rogar nessa hora, que o Senhor abra nossos olhos para ver. Toque em nosso entendimento e o ilumine para compreender a vocação, o dom e a missão que cada um de nós pode ter no teu reino neste mundo. Senhor, cada um de nós é uma pintura particular da tua graça, do teu poder, da tua sabedoria. Ninguém é igual aqui, Senhor. E a beleza do teu corpo, da tua igreja, é exatamente essa. Todos são diferentes, mas todos são necessários. Por isso, Senhor, nosso pedido é que nesses dias o teu Espírito ilumine a cada um de nós aqui, a cada jovem. Na verdade, todos nós somos jovens porque passaremos a eternidade contigo, Senhor. Então nós te rogamos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor responda as nossas perguntas, que o Senhor nos mostre uma porta aberta, que o Senhor guie cada um a um caminho, uma estrada, que o Senhor revele a cada um em particular qual o seu chamado na Missio Dei, na missão de Deus. Que o Senhor confirme aqueles que já desconfiam ou que estão quase certos do seu dom, do seu chamado, da sua vocação. Que o Senhor confirme, que o Senhor tire toda dúvida, toda confusão. Eu te rogo também, Senhor, que o Senhor derrame um batismo de conversão, de discipulado, de compromisso com o teu reino. E que os teus filhos aqui, os teus servos e servas, eles vejam os céus abertos e eles, Senhor, se comprometam com o projeto dos céus, com o projeto teu para este mundo que agoniza. Eu te peço, Jesus, que o Senhor opere aqui, que o Senhor desperte vocacionados. Na verdade, Senhor, todos somos vocacionados. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor levante a todos. Que não falte um, que nenhum se perca. Mas que cada um aqui cumpra um papel especial, particular e uma missão no teu reino nesse mundo. Com os dons naturais e espirituais que o Senhor lhes conceder. Que cada um, Senhor, tenha ao findar da sua vida uma folha corrida de serviços em amor que glorificaram a Jesus, de acordo com os dons que desse mesmo Jesus recebeu, para a glória dele. Amém. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo
somos